Ele é músico, professor e coordenador da educação complementar aqui no Colégio Elim. Hoje eu estou com o Luciano Vilela, que aceitou retornar aqui para o podcast do Colégio Elim, o Elimcast. E hoje a gente vai falar sobre desempenho escolar. E eu quero começar já com a primeira pergunta, Luciano. Eu posso resumir um desempenho escolar na nota do aluno? Ou seja, o baixo desempenho é só uma nota vermelha? Bom, primeiramente, olá, tudo bem, Adriano? Tudo bem, pessoal? Você veio com uma pergunta bastante complexa, né? Se você for pensar no desenvolvimento do aluno apenas num recorte muito específico de nota de desempenho, é possível. Mas existe uma gama de outras coisas, de outros fatores que estão ou podem estar influenciando o desempenho desse aluno. É necessário uma investigação mais profunda aí nesse caso, né? Ou seja, eu não preciso também me desesperar pela nota do meu filho, né? Meu filho chegou em casa com uma nota lá 3, 4 em uma matéria, ou às vezes em duas, né? Mas ele é um excelente aluno em outras disciplinas, né? Ele tem os seus talentos. Eu não vou só reduzir, né, a capacidade do meu filho àquela nota, seria isso, né? Porque, como eu falei, você tem vários aspectos a serem observados, né? Se é o caso que você está citando, de algumas disciplinas ele tem um desempenho bom ou alto e outra disciplina ele está aquém, né? Isso pode ter algum fator aí para ser investigado. Às vezes é um interesse pela própria disciplina, tem alunos que têm um interesse por exatas, outros por humanas. Dependendo da série, da idade do aluno, pode ter um fator afetivo em relação à figura do professor, da disciplina, como é que aquilo foi abordado, como aquele assunto foi explanado para ele, causando um interesse maior ou não da disciplina. E às vezes é um simples momento ali da execução da prova que aconteceu, né? Então, além de enxergar um momento de uma nota, é preciso ver o desempenho dele ao longo de um período médio ou longo para realmente perceber se o aluno tem uma dificuldade grande ou não naquela disciplina, né? Eu falei no início que o Luciano é coordenador da educação complementar. Educação complementar é um projeto que visa resolver, né, ou melhorar o desempenho das crianças até no contraturno de outras escolas, né? Então nós recebemos os alunos de outros colégios e também quem estuda integral no período do contraturno faz a educação complementar. Explica pra gente o que é a educação complementar e como ela ajuda as crianças nesse sentido. Bom, a nomenclatura para nós é um pouco diferente. Algumas escolas vão chamar de after school. Depois da escola tem atividades ali. Algumas escolas chamam de integral. Então o aluno estuda no período integral. Então meio período ali é o regular dele. No outro período, muitas escolas oferecem ali reforço, lição de casa, recreação e atividades mais lúdicas, né? E nós chamamos de educação complementar. Mas a ideia não é definir que está completa a educação do aluno com esses cursos que a gente oferece. É porque cada aluno tem uma necessidade, cada família tem uma progressão de crescimento, de fundamental 1, 2, ensino médio, faculdade, o que é que a família, o que é que o aluno enxerga como sendo melhor para ele, para o desenvolvimento dele. Então a gente pensa em completar dessa forma, não é um padrão, não é uma fórmula, não é uma definição única do que é melhor ou não para completar a educação dele. A gente sabe que países de primeiro mundo, né, muitos oferecem um período integral, né, um currículo mais extenso do que aquilo que a gente oferece aqui no Brasil. Então a nossa ideia é de oferecer uma gama de cursos. Claro que toda escola tem a sua limitação física, a sua limitação de projetos, de equipe, daquilo que visa que é mais importante. A gente oferece alguns cursos de línguas, cursos de reforço escolar, esportes, artes. Então a nossa ideia é que o aluno venha, a família venha, escolha aquilo que é mais importante, aquilo que é o ideal, aquilo que se adequa à visão dele de mundo, de crescimento, de ser humano, né? E aí, como pai, como que eu poderia... Qual a melhor forma de eu escolher um curso extracurricular para o meu filho? Eu quero ajudar ele, né? Eu posso escolher... Acredito que muitos fazem isso. Eu
que meu filho não tenha tanto tempo livre e aí eu vou escolher um curso para ele. Eu coloco, por exemplo, ele no curso de informática, não sei nem se ele gosta, mas tem lá 2 horas de curso, 2 horas que ele não vai ficar sem fazer nada, né? Acho que muitos pais escolhem cursos extracurriculares dessa forma. Qual a melhor forma de eu escolher um curso extracurricular para o meu filho? O ideal na hora de escolher cursos extracurriculares é, de novo, olhar para a necessidade daquilo que você enxerga mais importante para seu filho. Alguns pais pensam, eu preciso melhorar o desempenho dele, visando ingressar em uma determinada escola, visando ingressar numa faculdade futura, ou que o aluno tenha um perfil que lá na frente vai ser benéfico para ele. Então eu vou escolher cursos de exatas, como por exemplo, curso de matemática, curso de programação, robótica. Então eu tenho um objetivo definido ali a curto, médio e longo prazo. Alguns pais, quando vão escolher, eles pensam também na saúde. A criança tem um problema respiratório, eu vou escolher um curso de natação. A criança tem um problema de autoestima, eu vou colocar ela numa arte marcial, onde ela vai aprender a técnica, mas também vai aprender a ter movimentos de confiança, respeito à hierarquia, e vai crescer mais nesse sentido. Esportes coletivos, música, né? Então, depende do que o pai percebe, né, na sua criança, no que ele acha mais importante. Na minha maneira de ver, aquilo que a gente tenta fazer aqui na Educação Complementar do Colégio Elim é fazer uma mescla disso. É a gente oferecer o ócio criativo, a gente oferecer uma aula de artes, uma aula de música, que explora a parte de criatividade, mas também tem muito a ver com matemática, tem muito a ver com intervalos, com números. E também oferecer um acompanhamento de reforço escolar, um curso de matemática, fazer cálculos mentais, aulas de português, onde ele possa ter uma produção textual, ele possa fazer projetos interdisciplinares. Então a nossa ideia aqui é oferecer uma mescla disso, né? Uma mescla. Eu já ia te perguntar, inclusive, qual a relação, já que você falou de música, né? A relação entre alguns hobbies e o desempenho do aluno, né? Porque a educação complementar tem aula de música, tem aula de artes marciais também, né? O judô, né? Dança. Então, qual que é a relação desse hobby com o desempenho na sala de aula mesmo? Porque, de certa forma, mais uma vez, né? O que o pai vai receber na maioria das escolas é o boletim escolar, né? E ali tem números, né? Ele não vai conseguir materializar essa relação, né? Eu tenho uma formação musical, né? Então eu consigo enxergar muito bem essa relação da música direta e indiretamente com o desempenho do aluno. Quando a gente pensa em música, a gente pensa em criatividade, a gente pensa em coordenação motora, a gente pensa em exercícios repetitivos, mas você também trabalha a questão de explorar a criatividade do aluno, de compor, de tocar mais forte, mais fraco, às vezes de tocar em grupo, né? Mas a música ela tem uma relação matemática, ela tem uma construção matemática. E também ela tem muito a ver com física, né? Porque o som é física, a projeção do som é física, né? A vibração dos corpos, a emissão de som. Então tem uma relação direta, no caso da música, é relação direta em relação indireta. E muitas vezes outras disciplinas vão trabalhar, como a gente já comentou, né? A questão da autoconfiança do aluno, a questão do desenvolvimento, muitas vezes até da exploração do vocabulário dele, a exploração daquilo da comunicação dele com o outro. Tudo isso vai ser explorado no texto que ele vai produzir também. Como pai, e os pais que estão assistindo vão entender isso, a gente sente aquela necessidade de cobrar da criança, né, um bom desempenho escolar, né? Alguns vão saber como fazer essa cobrança, outros nem tanto, né? Quem é filho de professor tem essa vantagem, né? Porque o professor sabe como funciona dentro da sala de aula. Como que eu posso cobrar um desempenho melhor do meu filho sem prejudicar a autoestima dele, sem colocar ele para baixo? Como é que eu posso mais ajudar do que atrapalhar nessa hora, né? Porque quando chega um boletim vermelho em casa, né?
já bate aquele desespero e aí o desespero passa a ser aquele ímpeto de correção, né? E acaba não ajudando, né? Acaba atrapalhando mais ainda o futuro do escolar da criança. Como é que eu posso ajudar ele a melhorar esse desempenho? Como é que eu posso cobrar isso dele sem colocar ele para baixo? Olha, eu acho que a maneira melhor de se cobrar é você entender a capacidade do seu filho, entender o momento do seu filho, entender os interesses dele, né? A capacidade, as habilidades inerentes a ele e tentar explorar isso da melhor maneira. Muitos pais realmente eles vão no ponto final da nota. Então, numericamente, meu filho é 7, o valor do meu filho é 8, é 8,2. E muitos pais não enxergam muito bem assim. Enxergam que meu filho ele está entendendo o conteúdo da série correspondente, ele está absorvendo aquele conteúdo, ele tem interesses por tais e tais matérias, então eu vou exigir dele uma participação, eu vou exigir dele uma interação, eu vou exigir dele uma responsabilidade, uma autonomia, uma organização naquilo que é responsabilidade dele. Isso vai culminar certamente numa melhora de nota. Quando eu vou cobrar por uma nota vermelha, isso deve ser feito também. A criança tem que saber que ela tem uma meta a cumprir, ela tem um trabalho, isso vai ser bom para a vida adulta dela. Mas também eu tenho que elogiar, eu tenho que verificar e eu tenho que enaltecer a evolução dela. Então, se uma criança tem uma nota baixa e tem dificuldade em determinada disciplina, os pais vão ajudar, os professores vão ajudar a ter um projeto de evolução desse aluno e a cada superação, a cada evolução, a cada subida, deve-se enaltecer o desempenho dele que foi melhorado. Luciano, se eu quiser colocar o meu filho numa aula de música, por exemplo, ele tem... o Pedro vai fazer 6 anos agora em dezembro, né? Já é uma idade para fazer aula de música? Ou é melhor esperar a alfabetização? Qual que é a idade mais adequada ali para eu colocar ele no curso de música? E também em outros cursos extracurriculares, judô. Acho que tem uma idade ideal para cada coisa, né? No caso da música, vamos tentar destrinchar aí entre aula de instrumento, né? Uhum. Porque a musicalização infantil, muitas escolas oferecem já no início ali de 2 anos, 3 anos, a criança já vai ter contato com a sonoridade, né, com as propriedades do som, forte, fraco, alto, baixo, alto no sentido de agudo, baixo no sentido de grave, e longo ou curto, então vai ter acesso a esse tipo de conteúdo. Para uma aula de instrumento, no caso do meu filho Igor, né? Ele, como eu sou músico, então dos 4 anos, 3,5 para 4 anos, já iniciei ele com aula de teclado. Mas eu sempre dei aula para ele num ambiente muito prazeroso, num ambiente muito tranquilo, sem peso, né? Sem aquela obrigação. Então, sempre explorando o interesse dele. Músicas de super-herói, melodias que ele gostava, né? Então vai de criança para criança. Claro que um estudo formal, a criança precisa já estar alfabetizada para poder ler um material, ler um método, para ler partitura. Então é interessante que tenha essa alfabetização prévia. Mas para início, a apreciação de instrumento, eu acho que já na educação infantil já é válido, desde que seja feito de maneira para explorar a criatividade da criança, né? E não se preocupar se por acaso ela não desenvolver, né? Continuar desenvolvendo interesse por aquela... Tudo aquilo que é feito no tempo errado, do jeito errado, isso pode criar traumas. Eu tive diversos alunos na fase adulta que queria resgatar o interesse que ele já teve um dia em música e que foi castrado ali por algum professor, algum método, alguma escola ou os próprios pais que exigiam. Então aquela aula de piano era uma tortura. Eu acho que esse não é o papel da música, né? Eu acho que mesmo vale para os esportes, né? Os esportes ou alguma aula extracurricular mais lúdica, digamos assim. Aproveitando isso que você falou, então se você pudesse mudar, se tivesse o poder de mudar alguma coisa na educação brasileira, só decidindo, o que você mudaria? Olha, eu sou de uma formação musical. Depois eu
segui meu caminho, principalmente por causa do Colégio Elim, estudando educação. Eu tenho um MBA em gestão escolar e também estudo línguas, né, para poder entender um pouco mais esse processo do aprendizado da língua, né. E eu quero contribuir primeiro, né, da minha parte com os alunos que eu tenho, com o projeto que eu trabalho. Sobre a educação brasileira, é importante observar os países que têm um desempenho melhor, que têm um sucesso melhor. Eu queria aproveitar para dar uma dica. Posso dar uma dica aqui? Ele trouxe um livro para indicar para vocês. Olha para aquela câmera, para aquela câmera, para aquela... para aquela câmera. Esse livro se chama As Crianças Mais Inteligentes do Mundo e Como Elas Chegaram Lá. É de uma repórter, né, chamada Amanda Ripley, da revista Time. Então, qual que foi a ideia dela? Ela não é da área de educação, mas ela queria fazer um estudo sobre o desenvolvimento do país dela, Estados Unidos, no PISA, né? Eu vou ler aqui a tradução em português, né, que eu não vou me arriscar a ler em inglês, que é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos. Cuja nota brasileira é lá embaixo a nota do PISA, mas no caso dela, ela percebeu, por que a nota dos Estados Unidos com programas sofisticados de investimento do governo e não tem uma nota muito alta? Como se procede esse passo? Então ela começou a investigar alguns países, então ela viu que a Finlândia, a Polônia e a Coreia do Sul tinham notas muito altas. E, proporcionalmente falando, o investimento em educação não era tão alto assim. Então, ela decidiu investigar através de alunos de intercâmbio americanos que foram para esses países para descobrir qual que eram as nuances. E esse livro vai trazer vários dados, né? A gente percebe, por exemplo, no caso da Coreia do Sul, houve um investimento muito alto nos cursos extracurriculares, mas não esses cursos extracurriculares que nós estamos discutindo aqui do desenvolvimento global do ser humano, do aluno, mas cursos específicos, de áreas específicas, onde os alunos ficavam pós-horário, muitas vezes até o início da noite, praticando, até o ponto de um ministro da educação sul-coreano, juntamente com o governo, estipular sanções sobre esse tipo de curso oferecido. Então, em países assim, como Japão, Coreia do Sul, onde você vê a taxa de suicídio infantil ou adolescente ou pré-adolescente subir, então, a que preço se paga, qual o preço que se paga para você ter um desempenho numérico, apenas numérico? Então, a Coreia do Sul depois começou a reestruturar a sua educação para inserir esse tipo de educação que a gente está discutindo aqui. Então, ela vai trazer vários dados em relação à participação da família na leitura, na primeira infância, nos anos iniciais da educação fundamental, o quanto levantamento de dados, pais que participavam, qual foi o desempenho dessa criança, qual foi a evolução dessa criança, pais que não participavam, crianças que tinham acesso a uma educação cultural, a cursos mais lúdicos, qual foi o desempenho disso. Então, a educação, né, não que eu estou defendendo aqui que a gente tem que investir para levantar a nota do PISA do Brasil. Eu acho que é uma reestruturação da educação. Eu acho que a gente precisa trabalhar na base de como é criado, como a gente quer enxergar a educação, como é que a gente quer investir o nosso dinheiro das políticas públicas, né, em relação à educação. Porque o Brasil gasta muito com educação, né? Não é que o Brasil não invista dinheiro na educação. O dinheiro gasta-se muito, né? Mas o projeto mesmo é que é deficiente. O projeto ele tem que ser embasado, acho que tem que ser investido na cultura e primordialmente na sua mão de obra. Você precisa ter bons cursos, né, de formação de professores e você precisa ter um projeto de formação continuada. Você oferece um curso superior de educação com nível baixíssimo, um acesso baixíssimo, e você não faz a formação continuada. Então os professores não evoluem, os professores não se atualizam, né? Então muita gente hoje, muito professor é autodidata. Ele tem que correr atrás de uma especialização. A gente viu isso agora na pandemia, com o uso do computador, da aula online.
Quantos cursos foram oferecidos? É o curso do meu amigo Me Ajuda, por favor. Então, muita gente aprendeu, muita gente evoluiu, né? Mas a gente precisa investir mais. A gente precisa investir mais e descobrir qual que é o cerne da questão. Eu acho que é a questão da cultura. A gente tem que explorar a cultura e o desenvolvimento global, completo do aluno, do indivíduo, para ele crescer em todas as áreas e não ser traduzido somente em números. Isso que você falou, que o professor é praticamente autodidata, trazendo assim para a realidade do Colégio Elim, faculdade nenhuma ensina o que acontece aqui, né? Nós temos alunos de diversas nacionalidades, né, com realidades e culturas completamente diferentes da nossa. Aí vem uma pandemia e aí tem que ter aquela integração, teve que forçosamente aparecer ali a relação do professor com o pai do aluno online. E eu gosto de falar assim que o Colégio Elim ele estava muito à frente de algumas escolas, né? Eu falo isso com orgulho porque quando a pandemia veio, foi só colocar os alunos na turma online, porque a plataforma a gente já tinha, nós já tínhamos um manual que ensinava a usar a plataforma de ensino online e nós tivemos aula online todos os dias durante a pandemia. Isso foi incrível, né? Isso foi incrível. Mas faculdade nenhuma ensina o seu trabalho aqui, né, Luciano? É verdade, a gente tem um perfil de trabalho diferente, perfil de aluno, e a gente procura se adaptar da maneira mais adequada e o mais rápido possível. Porque hoje o mundo é muito rápido, é muito ligeiro, muda muito, é muito orgânico. Então você precisa se adaptar a essa realidade. Claro, embasado, né, cientificamente, mas você precisa se adaptar. Então a gente passou esse período aí de pandemia, a gente atende um público diferente, né? Nós não somos uma escola internacional, mas a gente atende público de algumas nações aqui, né? Então a gente precisa se adaptar a essa realidade, às diferenças culturais para poder oferecer, né, a melhor educação para eles. Luciano, para encerrar, eu queria que você mandasse uma mensagem para os pais que estão assistindo, ouvindo, né, o podcast, sobretudo relacionado, né, ao nosso tema, que é o desempenho escolar das crianças, né, uma mensagem para os pais. Eu queria dizer, sou pai também, né, você também, Adriano. Muitas escolas falam da relação escola-família. A gente gosta da ideia aqui do tripé, onde você tem a escola, você tem a família, mas você tem o aluno. Na verdade, nesse processo, o mais importante é o aluno, onde a família e a escola são suporte para o crescimento desse indivíduo. Então, o olhar dos pais deve ser um olhar de empatia, deve ser um olhar de compreensão, deve ser um olhar amoroso. Nada substitui o relacionamento familiar, o ambiente familiar. Como diz um educador musical chamado Suzuki, onde o projeto dele foi criado baseado na palavra amor, onde no ambiente familiar a criança aprende melhor a língua materna, aprende melhor a linguagem, o relacionamento, porque é um ambiente de amor. Então a gente tem que trazer esse ambiente de amor para o ambiente escolar, para essa relação. Então meu conselho para os pais é: relacione-se com o seu filho, entenda o seu filho, leia as entrelinhas do seu filho, não só enxergue os resultados, a nota final, a pontuação dele em uma determinada prova, mas aquilo que faz ele feliz, aquilo que é interesse dele, aquilo que ele precisa de suporte, aquilo que você pode oferecer de ferramenta. Não é a melhor escola, a escola mais cara, a roupa mais cara, o restaurante mais caro. Nada substitui o relacionamento e o apoio da família.